Você compartilha, eu curto e nós geramos métricas. Ainda em 1955, Eugene Garfield propõe o fator de impacto, que mede a produção científica para oferecer subsídios ao estabelecimento e acompanhamento de políticas nacionais de ensino, assim como pesquisa e o auxílio nas decisões estratégicas dos gestores de políticas científicas e tecnológicas. Esta medição permite um diagnóstico das reais potencialidades de determinados grupos e ou instituições de pesquisa, o monitoramento de distintas áreas do conhecimento e a identificação dos projetos mais promissores para o futuro. Com o surgimento de novas mídias, como a internet e a web, houve a necessidade de criação de índices de impacto para a avaliação da produção científica, que começava a ser disponibilizada nesses espaços. Com a ascensão da webiometria na década de 1990, que analisava links de sites, se criou o FIW, Fator de Impacto Web, que buscava medir o grau de atratividade e influência desses novos recursos de informação. Motores de busca, como o Google, que obtiveram grande sucesso com seu método de ranking de páginas na web, também impulsionaram inúmeras medidas de impacto aplicáveis à análise de redes sociais por meio de citação nas redes. As redes sociais, atualmente, refletem bem o impacto e a influência das atividades acadêmicas nesse ambiente virtual. Em 2009 surge PLOS, Article Level Metrics, desenvolvida pela Public Library of Science. Analisando essa plataforma, Jason Prim, um jovem pesquisador da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tuita pela primeira vez o termo altimetria, no dia 28 de setembro de 2010. Depois de alguns meses, Prim, em coautoria com Groth e Neelan, publicam um manifesto que aponta como ponto de partida para o uso da altimetria, a explosão da literatura acadêmica na era digital. Outro fator que os fizeram publicar o manifesto era as limitações de métodos como o tradicional fator de impacto, FI, de Garfield, em 55, e o índice H, de George Hirsch, em 2005, embora ambos busquem qualificar citações e contribuem à base da cientometria, que é o ramo da bibliometria que avalia publicações dentro da comunidade científica e auxilia na elaboração de políticas científicas. A era em que vivemos faz com que as redes sociais façam parte de nossas vidas pessoais e profissionais. Por isso, há muitos canais relevantes nos quais os artigos científicos são divulgados. Portanto, esses canais devem ser levados em consideração como indicadores complementares às métricas tradicionais. Portanto, podemos dizer que a altimetria é o resultado da influência e da convergência de uma série de fatores como a insatisfação com as formas tradicionais de medição do impacto científico, o surgimento de novas ferramentas sociais na rede que facilitaram e ampliaram todas as formas de comunicação, a necessidade de novos filtros para selecionar informação relevante dentro da ciência, o movimento Open Access, que democratizou tanto a divulgação quanto o alcance a qualquer tipo de informação científica. Em síntese, podemos dizer que a Altimetrics, métrica alternativa ou altimetria em português, é o conjunto diverso de indicadores métricos da comunicação científica baseados na web social. Não se trata de uma medida única, mas, por exemplo, quantas vezes um artigo foi compartilhado numa rede social ou salvo em gerenciador de referência. O termo também se refere aos estudos sobre esses indicadores. Podemos considerar como indicador alternativo qualquer medida não convencional na avaliação da ciência, embora seja mais conveniente se reportar aos indicadores que são derivados da web social, com materiais gerados por pesquisadores, ou seja, os concebidos a partir da interação dos usuários, normalmente cientistas, porém não exclusivamente.
Os indicadores altimétricos, portanto, podem ser classificados em 3 grandes grupos. As medidas de repercussão social das publicações, contabilizadas pelo número de menções ou citações online, as medidas de uso das publicações científicas, calculadas por meio de números de downloads e materiais científicos da rede ou pelo número de usuários que incluíram dados de trabalhos científicos em suas listas pessoais de referências. As medidas de qualidade ou nível das publicações, computadas a partir das quantidades de citações em sítio de avaliação por pares. A altimetria, por ser uma área relativamente recente, iniciada nos meados de 2010, ainda não possui vertentes consideráveis. Mas assim como as teorias que a precedem, como a de fluxo, a bibliometria e a webometria, ela é resultado do seu tempo e acompanha os avanços tecnológicos. Portanto, podemos considerar que ela futuramente poderá se desmembrar em outras sub-áreas. As principais funções da altimetria são estudar e descrever o amplo impacto de artigos de pesquisa acadêmicos. Ela também tem sido utilizada para medir a influência ou impacto que uma atividade ou produção científica desempenha tanto dentro quanto fora da academia. Como a acessibilidade ao material acadêmico está cada vez maior, inclusive com a ampliação da publicação de acesso aberto e também o crescente uso de mídias sociais, ela pode vir a se tornar um método importante para compreender e avaliar também o impacto social que determinados assuntos possuem em um determinado período. O uso da altimetria é interessante porque ela permite despertar um interesse nos leitores em consultar e conhecer diferentes trabalhos científicos que poderiam ficar ocultos, pois eles passam a ser considerados relevantes na medida em que são mencionados ou recomendados em algum tipo de mídia social. A altimetria também pode ser usada para avaliação da qualidade científica de uma publicação por meio das menções online que ela recebe, auxiliando assim as instituições a identificarem pesquisas e departamentos mais interessantes para a comunidade em geral. Por meio das menções online que ela recebe, auxiliando assim as instituições a identificarem pesquisas e departamentos mais interessantes para a comunidade em geral. Atualmente, há 4 grandes plataformas que fazem o trabalho de qualificar a altimetria dos artigos. PLOS, Article Level Metrics, desenvolvida em 2009 pela Public Library of Science, um ano, portanto, antes da publicação do Altimetrics Manifesto. A este indicador que Prim fazia referência ao seu tweet. Plum Analytics, que é vinculada à EBSOCO e oferece seu serviço a universidades e centros de pesquisa. Impact Story, voltada para pesquisadores individuais. Altimetrix, a mais famosa, que é vinculada a uma empresa chamada Digital Science e que utiliza diversas bases de dados de periódicos. Embora tenha pouco tempo de estudo, a altimetria tem feito avanços significativos em termos de soluções tecnológicas. Uma delas são os rastreamentos através dos chamados indicadores digitais, como o DOI para itens, os trabalhos propriamente ditos, e o WARSID para autores. Se uma pessoa compartilhar um determinado artigo utilizando o DOI, o rastreamento dele pode ser feito mais facilmente. Ambos são importantes para a recuperação da informação, podendo auxiliar, inclusive, futuramente, a identificar mais facilmente fake news. A altimetria pode ser, sem dúvida, uma aliada dos bibliotecários, no desenvolvimento, por exemplo, das coleções.
As técnicas bibliométricas e outros métodos de análise quantitativa são instrumentos auxiliares importantes na tomada de decisão em relação à seleção, aquisição, descarte, desbastamento, remanejamento, avaliação e revisão de coleções em bibliotecas. Também pode ser útil nas indicações de artigos e outros resultados de pesquisa em evidência. Podemos ajudar o público a descobrir quais são os assuntos mais interessantes no momento, de acordo com os comentários e citações. Pode auxiliar na educação dos usuários sobre impactos e métricas de avaliação, através de minicursos, palestras, desenvolver atividades e referências para o público e nos auxiliar na implementação de métricas alternativas em repertórios institucionais. Possibilitaria aos gestores dos repertórios a terem argumentos que poderiam convencer os autores a publicarem seus artigos em suas plataformas. Aqui neste ícone chamado Donuts, percebemos o grau de impacto que uma publicação tem nas redes. Quanto mais colorido, mais audiência, o que significa mais abrangência de sua divulgação.